Muito bem. Agora, veremos um exemplo que utilizará alguns modificadores de acesso para que vocês consigam compreender de uma forma mais estrita como cada um deles opera, ok? Para este exemplo, eu já deixei criado aqui dois pacotes, sendo o pacote 1 e pacote 2, e dentro do pacote 1 eu criei duas classes, uma delas chamada classe pacote 1, a outra chamada classe filha pacote 1. Já no segundo pacote, nós temos apenas a classe chamada classe pacote 2. Muito bem. Para começarmos o exemplo, vou abrir aqui a classe pacote 1. Percebam que ela está completamente vazia. E o que farei? Eu criarei dentro desta classe 4 atributos, cada um deles com um tipo especial de modificador de acesso. Começando aqui com o mais restrito de todos, que é o private, int atributo privado. O segundo que nós criaremos será um atributo do tipo package, então não vamos colocar nada aqui no modificador de acesso, int atributo package ou default, tanto faz. O terceiro dele será um protected, int atributo protected. E para finalizar, teremos um público, public int atributo público, ok? Para facilitar aqui a redação do exemplo, eu criarei apenas os 4 atributos. No entanto, tenham em mente que tudo que veremos agora, todo o comportamento que presenciaremos, ele também seria o mesmo para métodos. Muito bem. Então, agora de posse desses 4 atributos, como nós começaremos? Primeiramente, vou abrir aqui a classe filha pacote 1. Ela está aqui criada. Vou aqui apagar apenas esses comentários. E o que nós veremos então? Dentro dessa classe filha pacote 1, eu criarei aqui um método main. Ok. E vamos começar fazendo aqui um processo de instanciação da classe pacote 1. Então, classe pacote 1, C igual a new classe pacote 1. Ponto e vírgula. Muito bem. Agora, vou colocar aqui o nome da variável C e ponto, para vermos todas as informações que conseguimos acessar. Neste caso, olhem só, nós conseguimos enxergar o atributo package, o atributo protected e o atributo público. O público já era esperado, afinal de contas, devemos conseguir acessá-lo de qualquer lugar. Já os atributos package e protected, eles foram acessíveis justamente porque esta classe filha pacote 1, ela está no mesmo pacote da classe pacote 1. Ou seja, ambos esses modificadores permitem o acesso a todos os atributos daquela classe justamente por elas estarem dentro do mesmo pacote. Ok? Muito bem. Agora, vamos para a classe pacote 2, que é uma classe que está isolada lá no pacote 2. Ela está aqui toda em branco. Vou apagar apenas esse método que eu havia deixado criado e vou também criar aqui um método main. Muito bem. Para começar, vamos colocar aqui uma referência à classe pacote 1, da mesma forma que fizemos agora há pouco, igual a new classe pacote 1. Muito bem. Primeiramente teremos um erro, justamente por quê? Porque essa classe não está no mesmo pacote da classe pacote 2, então por esse motivo precisaremos aqui em cima realizar uma operação de importação. Import po1 ponto aula 5 ponto exemplos ponto pacote 1 ponto. Aqui podemos colocar tanto classe pacote 1 quanto o operador asterisco, para já referenciarmos todas as classes que existem dentro daquele pacote. Muito bem. Agora, vou aqui embaixo colocar o nome da variável, que é C, e vamos colocar um ponto para ver todos os atributos que conseguiremos acessar. Olhem só, desta vez, o único atributo que nos foi
acessível é o atributo público. Justamente pelo fato dele ser público, nós poderemos então acessá-lo a partir de qualquer classe, ok? Muito bem. Agora, vamos mudar um pouco aqui o nosso comportamento. Eu vou dizer que essa classe pacote 2, ela extends classe pacote 1. Olhem só. Agora sim nós temos uma relação de herança. Considerando então esta relação de herança, então, se nos lembrarmos do nível de acesso de cada um dos modificadores, podemos então imaginar que, pelo fato dessa classe ser filha da classe pacote 1, ela ao menos deve agora conseguir acessar aquele atributo que era do tipo protected, correto? Muito bem. No entanto, se viermos aqui nesta linha e tentarmos acessar desta forma, nós continuaremos apenas enxergando o atributo público, justamente porque trabalhando dessa forma, nós não estamos fazendo uso da relação de herança existente entre as duas classes. Ok, então como mostrarei a vocês que agora aquele segundo atributo passa a ser acessível? Ao invés de criar aqui o método public static void main, criarei um método público aqui, um método teste, por exemplo. Ok. Agora, a partir deste método, o que eu posso fazer? Lembrem-se, para acessarmos as informações desta classe, nós costumamos utilizar o this, correto? No entanto, o que nós queremos agora é acessar os atributos e os métodos da superclasse. Então, por esse motivo, basta colocarmos super e ponto. Olhem só, agora nós conseguimos enxergar tanto o atributo público quanto o protected. O atributo package, claro, realmente não esperava que ele fosse aparecer aqui, afinal de contas, ele restringe o acesso somente a classes do mesmo pacote. E para finalizarmos, percebam que o atributo private ele não foi acessível em nenhum dos cenários, justamente pelo fato dele ser um atributo privado. Então, desta forma, ele é acessível apenas pela própria classe pacote 1. Então, normalmente, como nós operamos na linguagem para fornecer acesso a informações privadas sem diretamente permitir a alteração desta variável? É justamente nesse tipo de situação que nós fazemos uso de um recurso da linguagem chamado de encapsulamento. Como funciona o encapsulamento? Vamos voltar para a classe pacote 1. Então, mais uma vez, imaginem que eu realmente então queira fornecer acesso a essa variável aqui chamada atributo privado. No entanto, eu tenho uma regra muito específica, que é não permitir que ninguém coloque um valor nesta variável que seja negativo, por exemplo. Então, imaginem, se eu simplesmente alterar aqui o modificador de acesso para público ou protegido, por exemplo, qualquer classe que seja filha dela poderá simplesmente atribuir um valor negativo, sem nenhum tipo de controle. Então isso é muito ruim. Nesse momento, realmente, que se faz interessante o uso do encapsulamento. O encapsulamento funciona da seguinte forma. O embasamento dele é manter uma informação privada, que realmente se deseja proteger, e daí então, para que você forneça então meios para que outras classes acessem essa informação, nós costumamos colocar aqui então métodos chamados de métodos acessores, que basicamente são métodos públicos. Por padrão, nós temos o método get e o método set. O método set, por exemplo, ele é um método do tipo void, porque ele não vai retornar nenhuma informação, e costumamos escrever set e o nome do atributo. Set atributo privado. Esse método servirá para colocar um valor naquela variável. Então, sendo a variável do tipo inteiro, também espera-se que o seu parâmetro seja do tipo inteiro. E aí, como eu comentei, a responsabilidade dele será basicamente alimentar valor naquela variável. E agora, para fornecer acesso a essa informação do mundo externo, da mesma forma, costumamos criar aqui um método público que retorne um tipo de variável do mesmo tipo do meu atributo, e o padrão nós utilizamos get. Então, por exemplo, get atributo privado. Este método não precisa receber nenhum parâmetro, pois sua única função é retornar o atributo privado. Olhem só.
Dessa forma, nós estamos com uma informação aqui privada, que está totalmente protegida, e o seu acesso só pode ser realizado pelos métodos. O método get é bem simples, ele apenas a retorna, não tem problema. O método set permite colocar valor naquele atributo. Mas vejam bem, eu ainda não estou estabelecendo nenhum tipo de controle, ou seja, se alguém tentar passar um valor negativo, essa pessoa simplesmente conseguirá fazê-lo. Então, justamente nesse tipo de situação, que eu posso criar métodos de validação, como por exemplo este aqui. Estou criando um if que apenas permitirá a colocação ali do valor da variável a dentro do meu atributo, caso o valor de a seja maior do que zero, por exemplo. Olhem só. Agora, se voltarmos lá na classe pacote 2, ela está aqui devidamente criada, e se fizermos, por exemplo, um super ponto, aí nós veremos que o atributo continua não aparecendo. Deixa eu ver se assim fica um pouco melhor. O atributo continua não aparecendo. No entanto, agora nós temos um método setAtributoPrivado e getAtributoPrivado. Então agora, indiretamente por meio deste método, eu posso tentar colocar um valor naquela variável. Como, por exemplo, colocaria aqui um valor número 10. Para demonstrarmos se isso aconteceu, vou fazer uma impressão em tela, que simplesmente vai pegar lá o getAtributoPrivado, e depois disso eu tentarei colocar um valor negativo, através do setAtributoPrivado, colocarei menos 10, e para finalizar, imprimirei aqui o novo valor da variável. Ponto getAtributoPrivado. Ok? Para testarmos a execução desse código, criarei aqui um método publicStaticVoidMain, que vai fazer a chamada daquele método teste. Então vamos lá. Como aquele método teste não é um método estático, eu preciso instanciar a minha classe pacote 2, e vou chamar o método diretamente. Okay? Apenas uma forma um pouquinho diferente de trabalhar para que vocês comecem a se habituar com essas outras possibilidades. Vamos executar o código então. Direito do mouse, Run File. E aqui está a nossa saída. Olhem só, nós tivemos o número 10 duas vezes, justamente porque na primeira tentativa de se alterar o valor do atributo, nós conseguimos, pois era um valor positivo. Já na segunda, ele não alterou. Então, manteve-se o valor 10 que já estava dentro da variável.